Hebreus capítulo 10, versículo 38. E eu quero iniciar fazendo para você uma pergunta que eu acho bastante interessante. O que move a sua fé? Essa é uma pergunta para você meditar e para você depois responder para você mesmo. O que move a sua fé? Hebreus capítulo 10, versículo 37 38, diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu vou ler novamente e bem pausado. Todavia, o meu justo viverá pela fé e, isso é um alerta, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esse é o versículo, o texto que nós pegamos para fazer base para aquilo que o Senhor nos deu para compartilharmos essa noite. Eu não estou aqui com nenhuma pretensão de ensinar a você. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos ensine a todos nós. O único professor aqui é Ele, somos todos alunos. E somos prédio em construção. Que Ele encontre em nós, nesse momento, condições de nos ajudar. E que permitamos a Ele sondar nossos corações essa noite. E que possamos também estar atento à palavra do que o Senhor está falando conosco. Porque quando eu falo para você, eu aprendo, eu ouço logo primeiro. Então, o título, eu entendi que poderia ser: a vitalidade do cristão está na sua fé. Eu não posso só simplesmente dizer que eu sou um cristão, conforme foi dito numa pregação aqui, usar isso como um crachá para mim. Para as pessoas na rua perguntar: você é o quê? Não, eu sou cristão. Não, eu tenho que ter essa vitalidade para que eu venha desenvolver a minha fé. Então, o que move a sua fé? Eu não sei se você já encontrou a resposta para você mesmo para responder isso, mas muitos que, pelo menos eu conheço muitas pessoas que hoje elas estão vivendo em função de uma carreira, seja ela militar, seja ela uma carreira de vendas, seja ela uma carreira qualquer, mas estão vivendo em função de uma carreira, em função de um sonho. Nada contra, até pelo contrário, você deve ir buscar aquilo que você tem sonhado. Eu desejo ser promissor na área de automobilismo. Eu tenho que estudar. O princípio disso é o estudo. Eu tenho que entrar por esse caminho e estudar bastante. E outra coisa, também em busca de fama. Eu preciso estar no topo, eu preciso estar na mídia, eu preciso ser falado, o meu nome precisa ser conhecido, eu tenho que ser conhecido como tal. Eu tenho agora um pseudo, que esse vai ser agora o meu nome daqui para frente, porque eu quero ser conhecido, eu quero ser famoso. Do jeito que eu vivo não dá mais, eu estou apagado, estou escondido, agora eu preciso aparecer, em busca também de ajuntar riquezas. Trabalha, sabe, e tentando juntar riquezas, quando não, outros partem por um caminho que entende ser mais fácil chegar naquele ponto, naquele objetivo que ele traçou e sonhou para ele. Ok, então, eu vou dizer uma coisa para você e para mim essa noite. Se essa é a razão do seu viver, se essa razão for algo falível, com certeza você e eu estaremos prontos a nos frustrarmos mais cedo ou mais tarde, porque a nossa fé, ela está colocada em um lugar equivocado, no lugar errado. Então, pregador, o que é fé? Fé é viver pela fé, é ter confiança plena, cheia, máxima e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. É ter uma confiança plena e constante em Deus. É aquele em que eu não posso mais viver sem Ele. Eu particularmente, eu não me vejo em outro lugar que não seja buscando o Senhor. Eu não me vejo. Eu preciso disso.
Eu preciso disso para viver. Então a Bíblia, ela dá essa opção de vida, que é totalmente contrário, que vem na contramão de quê? Ao que normalmente o mundo oferece. A Bíblia oferece eu ter uma fé plena e constante em Deus para ter uma vida. O mundo, ele vai na contramão, ele oferece um incentivo na autoconfiança. É bater e falar eu confio em mim, eu sou o cara, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Autoconfiança, eu confio em mim e acabou. O mundo oferece isso para nós também. A dependência dos recursos materiais. Eu dependo dos meus recursos financeiros, eu dependo de ter uma casa muito bonita, porque eu quero chegar e olhar para aquela casa e dizer, eu tenho um patrimônio. Então, depender de recursos materiais. E outra coisa, queridos irmãos, é apego às coisas humanas. Apego às coisas que a traça corrói. Apego às coisas que ficarão aqui. Apego às coisas que são passageiras. Apego às coisas que elas vão se deteriorando com o tempo, vão se acabando. Então tem muitas pessoas que se apegam muito. Não, isso aqui é intocável. Sim, é uns apegos, sabe? Mas se a sua vida depender de coisas, de pessoas ou mesmo da sua própria força, inteligência e saúde, eu vou repetir esse trecho. Se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou até mesmo das suas próprias forças, inteligência e saúde, mais cedo ou mais tarde, você poderá ver que sem tudo isso, você não vai conseguir viver. Se você perder isso, você vai entrar num caos. Você vai entrar como um assunto que estávamos falando na EBD na parte da manhã. Você vai começar a entrar num processo depressivo. Porque na parte da manhã nós conversamos e foi um entendimento muito sadio quando entendemos que quando você está aqui, com toda a sua parte da vida financeira, você está aqui, com muita luta você pode chegar aqui. Mas sem muita luta, daqui você pode chegar aqui. E depois para sair daqui, para vir para cá, só se Jesus permitir. Porque essa descida, ela é dolorosa, ela vai doendo. E quando chegar aqui, é uma dor muito profunda. E tem gente que comete suicídio. Já houve casos de grandes empresários que quando faliram, quebraram, que é o termo quebraram, não suportaram. A dor foi cruel, porque o mundo é cruel. Foi cruel. E ele não suportou, às vezes, a cobrança da família. Porque já havia um costume, já havia um modo de viver. Eu comprava, eu não queria saber do preço, só queria comprar, paga aqui, sem antes perguntar quanto era. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu passei um momento na minha vida, eu passei lá atrás, comprando, sem perguntar, não é porque eu tinha. Eu comia, depois que eu ia pagar, até que, não foi tanto daqui não, talvez daqui, até que daqui, eu despenquei para cá. E para viver ali foi muito difícil. Porque quando você vem para cá, às vezes vem com você dívidas. Sabe o seu cartão de crédito? Ele é uma bênção. Mas quando você vai lá, ele quer mais que você vai toda hora lá, que você use esse cartão toda hora. Aí às vezes, quando chega no final do mês, o boleto chega, ou no início do mês, você olha, você fica incrédulo ou incrédula com você mesmo. Não! Mas na hora, aconteceu. Porque estamos apegados em coisas assim. Às vezes compramos coisas que não vamos precisar. Se olharmos bem, dentro de casa, naqueles lugarzinhos, às vezes debaixo da escada, às vezes num outro quartozinho, você vai ver que tem coisas lá que já está há anos que você não usa, que você não pega, que você nem sabe mais que tem. Porque nós apegamos muito a coisas materiais. Nos achegamos muito, amamos muito essas coisas.
Lá em casa, para mim é terrível, porque elas, quando se reúnem, às vezes eu até saio de perto, porque eu sei que vai sobrar para mim. Aí começa, mas mãe, o meu pai é pedreiro? Não. Mas meu pai mexe com madeira? Não. Então por que ele tem esses materiais todos? Por que ele tem isso? Por que ele tem aquilo? Sabe, você vai comprando coisas. Você pode ter em casa algumas ferramentas com uma necessidade ou emergência, mas você não pode ter ferramentas que muitos profissionais usam sem você ter a mínima noção daquela profissão. E somos assim. Nós somos assim. Então, queridos irmãos, se essas coisas, se tudo isso impulsiona a sua vida, você vai naufragar. Você vai naufragar. Então, o que move a sua fé? O que te move a crer no Senhor? Então, muitos estão vivendo dessa maneira. Então, o que é viver pela fé? É ter plena e constante nele, no Senhor. Mas se a sua vida depender dessas coisas, querido, saiba que você não pode ter a dependência disso. Você não pode ter a dependência disso. Senão a sua vida, você não consegue caminhar. Você não consegue desenvolver a sua vida espiritual, porque você vai ficar muito preso em coisas materiais. Todas essas aptidões, elas são importantes, claro que são. Mas se um dia lhe faltarem, veja o exemplo, eu tirei pela Bíblia o exemplo de Jó. Quando nós começamos o livro de Jó, você vai ver que ele era o top, ele era o cara. Ele estava lá em cima, na terra que ele vivia de Uz. Ele tinha. Não era conversa não, ele tinha mesmo. Até que só, irmãos, que tinha uma diferença muito grande naquele homem. Ele era diferenciado. Ele era um homem diferenciado. Ele era um homem que tinha plena e constante confiança em Deus. E quando ele sai daqui e está despenca os bens materiais, financeiro, familiar. E sabe, quando ele chega lá no final do poço, ele chega ainda com uma bagagem que não era dele, ele chega com uma doença. Entende? E nós, às vezes saímos de um patamar de 10 salários mínimos, aí vamos para um patamar de 4 salários mínimos. Às vezes, não pela nossa esposa, mas pela nossa consciência, ouvimos o que a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa esse Deus. Em muitas ocasiões a nossa consciência nos manda essa mensagem. Por quê? Você não é crente? Você não vai para a igreja? Você não dizima? Você não oferta? Você não está lá? E por que agora isso aconteceu? Confiança plena e constante. O que lhe manterá firme na vida? O que te mantém firme na sua vida? É os seus bens? São os seus bens? É o que você comprou, a sua casa, seu carro? É o seu emprego? Isso que mantém a sua vida? Somente Deus pode. Somente Deus pode. Deus pode preservar. Deus pode te dar o livramento. Deus pode abrir uma porta de escape para você. Você pode estar numa relação para demissão, mas aquela relação pode ser mudada, porque Deus é poderoso para mudar. Como está a sua confiança nele? Como está a sua fé? Como é que você chegou hoje aqui? Como é que foi o seu dia? Em Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Amém? Agora eu vou ler para você o versículo pausadamente, para você entender esse versículo. Abacuque capítulo 2, versículo 4: eis o soberbo,
sua alma não é reta nele. Presta atenção agora nesse final, na parte B, vê se você vê uma diferença do que eu falei a primeira vez. Mas o justo viverá pela sua fé. Teve diferença? Teve, não teve? O justo não viverá pela fé, ele viverá pela fé dele. Não é pela minha nem pela sua, ele viverá pela fé dele. É isso que Deus está falando. Viveremos pela nossa fé, não é pela fé do irmão, é pela fé individual de cada um. Se a sua fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés, é isso que tem que acontecer. Sabe, naquele momento, daquela notícia muito ruim, o chão não pode fugir dos seus pés. A nossa fé tem que ser do Senhor, porque Ele muda. Ele é um lugar que não tem porta, Ele faz surgir uma porta. É onde está escuro, Ele faz vir a claridade. Esse é o nosso Deus. A fé em Jesus é que Ele sustenta, é acreditar que Ele faz. Porque Deus está nos dando essa palavra essa noite. Sabe das nossas carências, sabe das nossas necessidades, Ele sabe até onde acreditamos que realmente pode acontecer. Em muitas ocasiões somos incrédulos, não acreditamos. Aí queremos falar de Pedro, mas Pedro negou. E quantas vezes negamos o Senhor com nossas atitudes, com nossas palavras, com as nossas descrenças, não acreditando que Ele realiza. É quando vê uma pessoa largada debaixo de uma marquise, ou sem até a própria marquise, mas está lá jogada, é achar que está tudo perdido, mas pode não estar perdido. Quantos testemunhos existem de homens que foram tirados dali, da rua, debaixo de marquise, que hoje são ministros, são evangelistas, ganhadores de almas do Senhor. Por quê? Porque um dia alguém teve essa fé plena, essa confiança plena, e foi falar de Jesus, foi pregar. Porque não é você que resgata aquela alma, que traz de volta, é Jesus que faz isso. Somos barros, somos vasos nas mãos do oleiro. E você precisa se valorizar. Não se menospreze. Nunca diga para você mesmo. Às vezes, e isso é muito bom, conversar sozinho. Dizem que, mas não é não. Você não pode responder. E às vezes eu respondo, mas isso é outra história. Entende? Mas você conversando com você mesmo, você não pode se menosprezar. Você não pode dizer, eu não sei nada, é por isso que eu não falo nada da igreja, é por isso que eu não participo disso. Não! Eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Não foi por você, pelos seus pecados. Ele valorizou você. Mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão, as forças às vezes acontecem de se esvaírem. Elas se esvaem, vai. Eu já tive momentos na minha vida, eu vou usar uma palavra chula, mas não é palavrão, de chutar o balde. Já tive vontade de largar. Eu já tive vontade de sentar no banco da igreja, numa mudança de igreja. Eu já tive vontade de ir para outra igreja, chegar lá quieto. Pai do Senhor, não, Pai do Senhor, quieto. Sem dizer quem eu era, se eu tinha título, se eu não tinha, quieto. Eu já tive muita vontade disso. Deus nunca permitiu, irmãos. Deus nunca permitiu. Porque Ele me chamou para uma obra. Ele tem um objetivo. Se Deus não tivesse mais objetivos, mais obra na minha vida para ser feita, Ele tinha me recolhido quando eu, no Covid, entrei em coma e fiquei 7 dias ali entubado. 30 dias internado, mas 7 foram entubados. Se Ele não tivesse obra na minha vida para fazer, Ele teria me recolhido naquele tempo. Mas eu acredito, irmãos, que cada um de nós
que fazemos a obra do Senhor. Deus realmente tem, isso não é falácia, que às vezes as pessoas falam, comunicam, não. Ah, Deus tem uma obra na tua vida, mas Ele tem mesmo. Ele tem na vida de cada um uma grande obra. O que eu preciso é ter essa confiança plena nele, em que às vezes eu não tenho. Outra coisa que eu quero deixar para você, que é tão pequenininho: não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Aquele momento no caixa, aquilo ali é negociar uma fé. Que você dá a nota e quando você pega, o troco vem demais. E você dobra, ainda fala no seu subconsciente: ô glória. Não, irmãos, eu não posso negociar isso. Eu não posso negociar a minha fé. A minha fé, ela está em Cristo. A minha confiança está nele. Não é na hora, quando for pegar. Ah, você não me deu troco demais? É testemunho. Um testemunho. Que essa fé molde o seu caráter, norteie as suas decisões a cada dia da sua vida. Que essa fé seja ele sempre presente na sua vida. Seja no momento de alegria, seja no momento que você está. Hoje à tarde eu estou hoje em dia, porque o meu neto, o Miguel, está fazendo 16 anos hoje. Então hoje é um momento de muita alegria, e ali à tarde, almoçando junto, eu estava, eu fui orar, mas eu agradeci muito a Deus pela vida do Miguel. Porque é isso que nós temos que fazer com os nossos. Colocá-los a cada dia mais. Não tem essa: ah, mas eu estou falando muito da minha família, ah, mas eu estou falando muito do meu filho. Não importa. Você tem que louvar a Deus pela vida dos seus filhos, pela vida da sua esposa. Hoje a minha esposa trabalha muito mais do que eu. Eu vou para o meu trabalho, eu tenho a minha função para fazer. Mas ela não tem uma, ela tem várias para fazer. Então eu preciso valorizar minha esposa, eu preciso valorizar minha família. E precisamos valorizar os nossos irmãos. Porque às vezes não sabemos. E se eles estão em casa e oram por você? Você sabe se eu oro por você? Ah, mas o senhor é pastor, o senhor ora. Por quê? Por quê? Mas nós temos que nos valorizar, irmãos. Não importa esse negócio de simpatia, eu posso ter, eu posso não ter. Isso é muito pessoal, tem coisas que são pessoais. Agora tem coisas que não. Existe irmão, conforme eu já falei, tem irmão que está com problema seríssimo com outro irmão. Tem uma família que é conhecida da minha filha, que o filho já declarou mesmo: eu não quero conversar com essa mulher. Sabe quem é essa mulher? É somente a mãe dele. Eu não converso com ela, eu não quero papo com ela. Não. Tenho minha mãe, 93 anos, vocês viram a fotografia dela. Se ela falar para mim: Clébio, cala a boca. Ela não fala Clébio, fala pastor. Pastor, por favor. Só faça assim para ela: sim, senhora, mãe. Eu chego na benção, mãe. Sabe, irmãos, eu converso com pessoas mais novas do que eu, pessoas que têm autoridade. É senhor e senhora. Crianças, às vezes, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Sim, senhor. Sim, senhora. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Sabe por quê? Porque eu tenho aquele exemplo ali, aquelas irmãs ali, elas são mais velhas do que eu. Elas me chamam de senhor. Então por que eu não posso chamar uma pessoa mais nova do que eu de senhor? Qual é o problema nisso? Eu quero, queridos, partir já para a parte final, eu quero falar de Noé. Noé, todo mundo conhece Noé pela arca. Deus ele precisava fazer. Deus traçou um plano e precisava concluir aquele plano. Aí Deus olhou e viu Noé. Que possamos ser vistos pelo olhar do Senhor, irmãos, da forma que Ele olhou e viu Noé, íntegro, sabe? E colocou nele uma responsabilidade. Olha, você vai fazer. O Senhor mostrou com ele, sabe o quê? Muito amor. Muito amor.
Esse homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco. Você pensando? Ah, pastor, mas naquele tempo eles viviam muitos anos. Então, Deus pode diminuir para você, botar para você construir aqui um barco daquele tamanho, 10 anos hoje, atual. E colocou nele, e naquela época não era fácil. Não era fácil. Está pensando você trabalhando, você no seu trabalho, e as pessoas passarem por você e ficar te chamando de maluco? Ah, esse cara tá maluco. Olha só o que ele faz. Para que isso? Isso não vai acontecer nada aqui. Era assim. E pior, mas a confiança dele era total em Deus e na sua palavra. Noé tinha fé na bondade de Deus. Ele conhecia. Noé obedeceu o Senhor em tudo que o Senhor lhe mandou fazer. Em Gênesis capítulo 7, versículo 5 diz assim: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Sabe aqueles momentos que você acha que, não, isso não é de Deus. Você tem muitas dúvidas e às vezes Deus está falando com você. Deus está falando com você. Faz isso. Fala para ela. E você, não, isso não é de Deus. O Espírito Santo está insistindo com você, fala. Aí você não fala. Aí acontece. Aí você, meu Deus. Quando não, o Senhor está falando no seu coração, não vai. Aí você está se arrumando. O Espírito Santo de Deus está falando, não vai. E você sai e vai. E dá errado. Aí você sai com uma palavra assim, bem que tinha alguma coisa dentro de mim, sabe? Fé, irmãos. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo em sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Acontece. No meu trabalho eu vivo isso. Vivem fora do padrão, xingam. Quando vão xingar perto de mim, eu olho. Quando acaba de xingar, eu falei, é isso mesmo? Não, desculpa aí. Eu não aceito. Eu não posso aceitar. Eu não posso compartilhar com eles piadinhas que, sabe? Eu não posso compartilhar de brincadeiras, coisas que não são padrão. Foge. Você é santão? Não, santo. Santo é separado. É diferente. Santo é separado. Você não precisa sair igual desesperado a fazer um coque, usar a roupa lá embaixo, tudo assim, andar com a Bíblia debaixo do braço, andar por aí e dizer que é santo. Não. É ser separada dessas coisas. É ter a consciência de que o seu Deus é um. O seu Deus é um. O mundo tem vários deuses, mas nós temos só um Deus, que é suficiente, que cuida de nós. Eu quero concluir, queridos irmãos, dizendo que viver pela fé pode exigir que renunciemos outros modos de vida que não são baseados na confiança em Deus. Eu preciso viver confiando em Deus. Tudo aquilo que me leva a não ter uma vida assim, eu tenho que desistir, eu tenho que sair. Está desempregado? Apareceu uma oportunidade para você num bar. Você olhou, foi lá, só tem um horário aqui à noite. Você vai pegar às 7 horas, vai largar 1 hora, vai largar 2, sei lá. Eu estou desempregado mesmo. Aí me dá uma. Aí me dá outra. E você? Armadilha. Armadilha, porque vai te tirar. Primeiro lugar, 7. A 1 mais 2. Primeiro lugar, já está te tirando da igreja. Primeiro lugar, já está te tirando da igreja. Em segundo lugar, vai te tirar da presença de Deus. Vai te tirar da presença de Deus. Então, tudo aquilo a gente tem que renunciar. Acreditar que as garantias do mundo que transmitem uma falsa sensação de segurança só causará frustração no final. Isso aqui me causa uma sensação de estou seguro. Eu estou seguro aqui. É uma falsa sensação de segurança. A fé e a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece demorar, é essa fé que te impulsiona a você acreditar, mesmo quando as coisas parecem que estão demorando.
Esperei um processo 14 anos. Esperei outro, isso foi 8. Eu estou esperando outro. Mas eu espero. A minha oração é, Senhor, a nossa oração, Senhor, o Senhor já nos deu a vitória. Só estamos esperando a bênção chegar. O Senhor já nos deu a vitória. É assim que temos que acreditar, o Senhor já nos deu a vitória. Apesar da adversidade que você enfrenta, crê que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Foi o que Jó falou. Em Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Deus nos abençoe, queridos.